Bem-vindos à nossa reflexão de hoje. Nosso tema, a espada e o bálsamo, evidente no contexto da pedagogia franciscana. Venham comigo, com certeza valerá a pena. Cá estamos, a espada e o bálsamo e a dimensão do engajamento, sustentabilidade engajada. A pedagogia franciscana proclama a união entre a espada e o bálsamo, como fórmula definitiva para o engajamento profético, desafiando a neutralidade educativa em favor de uma pedagogia que possa questionar as estruturas do poder. Ao integrar a dialética de Leonardo Boff entre a ternura do parentesco cósmico e o vigor da denúncia social, esse itinerário pedagógico converte a justa indignação em uma força construtiva que protege a casa comum, sem se queimar no ódio ideológico. Muito bom. A comunidade em aprendizagem utiliza a educação da agressividade para formar cidadãos com espinhos, vamos entender bem isso, para defender a vida, e flores para nutri-la, transformando a sustentabilidade técnica em uma verdadeira conversão do coração e dos afetos. Então, muita calma nessa hora, quando se fala de uma educação da agressividade para formar cidadãos. É uma metáfora. Sob a égide da fraternidade universal, a prática docente abandona o sentimentalismo frágil para abraçar uma cidadania astuta que une a escuta do sofrimento humano ao desmantelamento das injustiças sistêmicas. Trata-se de um chamado contagiante para reencantar o papel do educador como agente de transformação social, provando que a coragem de dizer não às opressões só é legítima, a coragem só é legítima quando movida por um amor feroz pela humanidade e pelo planeta. Vamos entender melhor isso, vamos nos aproximar de mais informações. Venham comigo. Venham comigo. Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente tem pela frente uma análise bem instigante de um texto do João Barros. Chama A Espada e o Bálsamo. Isso. E a nossa missão principal hoje é investigar uma fronteira que é extremamente delicada. Aquela linha fina, né? Exatamente, a linha fina que separa o ativismo que realmente transforma do puro ódio ideológico. Mas para entender de onde isso vem, a gente precisa se situar no ano jubilar franciscano de 2026. Sob o olhar do Papa Leão XIV. Isso mesmo. E o texto usa esse cenário não só como um pano de fundo histórico, mas para lançar um desafio urgente à educação através de um conceito muito forte, o engajamento profético. Que propõe basicamente o fim da neutralidade nas salas de aula. E veja bem, não é simplesmente incentivar a rebeldia pela rebeldia. O autor argumenta que a educação tem sim que questionar as estruturas de poder, mas sempre ancorada na escuta atenta daquilo que ele chama de grito dos pobres. O que exige uma coragem intelectual enorme, sabe? Desmantelar a injustiça sem perder a humanidade no meio do caminho. Com ser preso. E eu acho que a gente pode destrinchar essa ideia pelo lado psicológico. Porque o texto traz uma lente freudiana que muda bastante a nossa perspectiva sobre essa justa indignação. Ele fala muito sobre a energia que a gente gasta lutando contra essas injustiças, o nosso vigor, a espada, digamos assim. Que é o clássico embate entre Eros e Thanatos, mas agora aplicado à questão social. Exato. O perigo real que o texto aponta é a nossa motivação inconsciente. Por exemplo, quando alguém ataca um sistema opressor. A grande pergunta é se essa agressividade está a serviço de Eros. Isso. A serviço de construir, de unir e de proteger a vida. Ou se a pessoa se deixou dominar por Thanatos e aí ela usa a causa só como uma desculpa aceitável, sabe? Para sentir o puro prazer de destruir um inimigo. É um ponto muito profundo. E falando em proteger a vida, isso me faz pensar na escala macro. Na energia que gastamos discutindo o futuro do planeta. É bem nessa hora que o texto introduz a ecologia integral do Leonardo Boff,
Porque a sustentabilidade da nossa casa comum precisa ir muito além de planilhas técnicas de carbono. O BOF traz um contraponto essencial aí. O vigor da denúncia ambiental precisa do bálsamo. E esse bálsamo é a ternura. Sem uma conversão afetiva verdadeira para com o planeta, a ecologia vira só gestão de crise, né? É o afeto que nos vincula à Terra. A verdadeira sustentabilidade exige que a gente sinta a dor do planeta e não fique apenas calculando os danos. Certo, mas na teoria isso soa lindo, só que na prática, como é que fica? O autor sugere que a gente simplesmente ignore ou reprima essa agressividade humana na hora de educar? De jeito nenhum. Seria uma ingenuidade pedagógica imensa tentar reprimir isso. A proposta é educar essa força. Ele usa a imagem de formar cidadãos que tenham espinhos para proteger a vida contra as ameaças, mas que também tenham flores para nutri-la. Perfeito. Ele faz uma ponte brilhante com os princípios da encíclica Fratelli Tutti, em busca de uma cidadania astuta. Uma cidadania que sabe manejar o fogo da profecia e da denúncia sem acabar queimada pelo próprio ódio. E para dar forma a essa tensão toda entre lutar e curar, as fontes trazem 2 exemplos da arte africana que são simplesmente impressionantes. O primeiro é do artista nigeriano Twin 77. Imagina uma tela onde a figura de São Francisco se funde completamente com divindades da cosmologia iorubá. O impacto visual é tremendo. A tela mostra que é perfeitamente possível carregar a espada da justiça em uma mão e o bálsamo que cura na outra. A prova de que a indignação pode sim ser canalizada para proteger a vida, em vez de se corromper em fúria cega. E logo em contraste temos a pintura do moçambicano Malangatana Ngwenha. É uma obra bem densa, lotada de corpos entrelaçados em agonia, misturados com elementos da natureza. Quando a gente observa essa tela, é quase como se desse para ouvir aquele grito da terra de que o BOF fala. Os traços são orgânicos e dolorosos para mostrar que a verdadeira transformação nasce de um lugar profundo de dor e afeto. O vigor está todo ali na agonia das formas. Mas o propósito final é a ternura do cuidado compassivo. Então, a grande síntese de valor que a gente tira dessas ideias hoje é bem clara. A coragem de dizer não às opressões só é legítima quando é movida por um amor feroz pela humanidade. Se a gente perde esse amor, a gente perde a razão da luta. O que, convenhamos, deixa um questionamento muito reflexivo para quem acompanha este mergulho profundo. Qual seria? Observando essas discussões públicas intensas hoje em dia, quanta dessa energia de denúncia é realmente composta por espinhos para proteger a vida? E quanta já se corrompeu, transformando os próprios defensores naquilo que eles originalmente juraram combater? É uma provocação e tanto para se pensar. Fechamos a nossa reflexão fazendo a releitura das 2 últimas obras, São Francisco e a Força da Paz, Twin 77. Nesta obra do mestre nigeriano, a técnica detalhista e mitológica é utilizada para representar o engajamento profético como uma união de forças opostas. O artista funde a figura de Francisco com divindades da cosmologia urubá, simbolizando o equilíbrio entre o vigor, a espada da justiça, e a ternura, o bálsamo que cura, evitando que a indignação se torne puro ódio. A pintura visualiza a sublimação da agressividade para a vida e retrata um ser humano inteiro capaz de manejar o fogo da profecia com sabedoria. Trata-se de um convite plástico para formar cidadãos com espinhos para proteger a vida e flores para nutri-la, unindo a sensibilidade ao vigor intelectual. Fantástico. O segundo quadro, Grito da Terra e o Abraço do Santo, Malangatana Ngwenha. O pintor moçambicano retrata nesta obra a raiz da ecologia integral, por meio de uma composição densa entre corpos e natureza, se entrelaçam em um parentesco cósmico. Maravilha! A pintura exemplifica a dialética de BOF, mostrando que a sustentabilidade exige uma conversão do coração que precede a técnica, unindo o vigor da denúncia ambiental à ternura do cuidado compassivo. Malangatana utiliza traços orgânicos e figuras em agonia para ilustrar o grito dos pobres e o grito da terra, desafiando a neutralidade educativa. Pensem nisso. A imagem atua como um manifesto visual da cidadania astuta,
e prova que a verdadeira transformação social só nasce de um afeto profundo que possa vincular o sujeito à casa comum. Lapsus linguae. Que possa vincular o sujeito, o educando, à casa comum. Meus caríssimos, provocação maravilhosa. Revisitem. Permaneçamos no bem e na paz.